O relatório da Polícia Federal, que revelou que Bolsonaro mentiu aos investigadores sobre ter mantido um dos kits de joias presenteados pelo governo da Arábia Saudita, ganhou repercussão de parlamentares petistas no Congresso. O que mais chama atenção é que Bolsonaro não age sozinho. Ele arrasta todo mundo. O general conta que passou 65, 68 mil reais em espécie para Bolsonaro no hotel onde estava hospedado, que inclusive a Polícia Federal coloca que bancou a estada de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, para quem tinha alguma ilusão, para quem tenta fazer esse discurso que Bolsonaro vai voltar, vai demorar um pouco. Mas as provas são tantas, senhores, são tantas que provavelmente quem quer esperar vai ter que esperar um tempo mais, porque vai ser difícil receber Bolsonaro daqui a um tempo, a não ser que visite um grande casarão que tem aqui em Brasília chamado Papuda. O que dizem todos aqueles que participaram de toda a operação, senhor presidente, não é outra coisa a não ser roubo. O relatório da Polícia Federal é gravíssimo. São 476 páginas que indicam que o ex-presidente e seus colaboradores venderam joias, algumas foram vendidas. Mais do que isso, se o relatório for validado pelos órgãos de investigação e pela Justiça, haverá que ter punição dura, porque a investigação e o relatório da Polícia Federal indica associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. O tempo, espero, será para desmascarar aqueles que mentiram para o povo brasileiro. Bolsonaro foi indiciado sob suspeita dos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, que é a apropriação de bem público. Outras 11 pessoas também foram indiciadas pela PF sob suspeita de associação criminosa. Os demais indiciados foram Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior por apropriação e associação criminosa, Júlio César Vieira Gomes pelos mesmos crimes que Bolsonaro é indiciado e por advocacia administrativa perante a administração fazendária, e o militar José Roberto Bueno Júnior também pelos 3 crimes atribuídos a Bolsonaro. Somente Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, foi indiciado por um único crime, o de lavagem de dinheiro. Em depoimento no dia 5 de abril de 2023 em Brasília, Bolsonaro alegou que o kit de joias composto por uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, uma espécie de rosário árabe e um relógio foi encaminhado ao seu acervo presidencial, armazenado em uma fazenda de Piquet, no Lago Sul, em Brasília. O ex-piloto é próximo de Bolsonaro e foi o maior doador da campanha do então presidente e candidato à reeleição entre as pessoas físicas, após repassar R$501 mil. Além de provas de que Bolsonaro não só tinha ciência, como acompanhou o processo de desvio, venda e recompra de joias destinado ao acervo da Presidência da República, o relatório final da Polícia Federal sobre o caso expõe uma estratégia de desinformação como forma de desviar o foco das apurações. Num dos áudios transcritos no relatório da Polícia Federal, o advogado Frederico Wassef chega a dizer a Bolsonaro que a defesa precisa ser genérica, tratar o caso como fake news, abre aspas, sem adentrar em detalhes, em questões de leis e nem nada, porque o povo não tem tempo para ler e nem vai entender isso, fecha aspas. Já em mensagem enviada ao Wassef, Bolsonaro citou uma resolução do Tribunal de Contas da União de 2016 para dizer que tinha o direito de ficar com o material. Abre aspas. Você que é advogado aí, dá uma olhada nisso aí. Nós sublinhamos aí pintamos de amarelo alguma coisa. Pelo que tudo indica, nós temos o direito de ficar com o material. Dá uma olhada aí. Fecha aspas. A conversa ocorreu em 7 de março de 2023, alguns dias depois do jornal O Estado de São Paulo revelar que um conjunto de joias destinado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro havia sido retido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pela Receita Federal. As conversas também indicam que Bolsonaro e o advogado combinaram as explicações que dariam à imprensa sobre o caso. Em outro trecho, também no dia 7 de março, o Wassef defendeu que a nota fosse genérica para permitir uma mudança de estratégia a qualquer momento, sem se prender. Abre aspas. Presidente, a nota como está, ela não nos engessa para nada. Tem abertura para a gente falar de qualquer pauta, mudar de estratégia a qualquer momento, porque é uma nota geral.
generalizada, sem especificar com detalhe, porque se a gente der muito detalhe, se amarra, se prende aquilo. Fecha aspas. O documento da Polícia Federal enviado ao STF afirmava que o valor dos bens somava 25 milhões de reais. Durante a tarde de segunda-feira, porém, a Polícia Federal corrigiu o dado. O valor total é de 6,8 milhões. A quantia correta era mencionada em outros trechos do relatório. A lista de provas que incriminam Bolsonaro só aumenta. A colunista do jornal O Globo, Bela Megali, publicou na segunda-feira foto de encontro em um hotel em Nova York de Bolsonaro com seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e seu pai, General Lourena Cid, então presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. O registro foi feito no dia 20 de setembro de 2022, data em que o coronel Cid passou dinheiro em espécie a Bolsonaro, segundo o relato do próprio militar à Polícia Federal. O general Lourena Cid havia recebido em sua conta nos Estados Unidos $68 mil pela venda de 2 relógios das marcas Patek Philippe e Rolex, que Bolsonaro ganhou de presente como chefe do Estado brasileiro. Os pagamentos foram feitos de forma fracionada em espécie, conforme depoimento do próprio Lourena Cid. Também na segunda-feira, quando o relatório da PF veio à tona pela imprensa, Bolsonaro ironizou o erro da Polícia Federal, porém não se pronunciou sobre as evidências apontadas pelo documento. A defesa de Bolsonaro também não respondeu aos detalhes das acusações. Agora, a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para decidir se denuncia Bolsonaro ao STF, se pede novas diligências à PF ou arquiva a investigação. Além do caso das joias, Bolsonaro também é indiciado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações, no inquérito que apura suposta fraude em cartões de vacinação da Covid-19.